Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale. Sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá, pessoal. Vamos a mais um programa, o Espiritismo em Nossas Vidas, hoje com a aula 17 das obras psicológicas de Joana. Vamos tratar de um assunto bastante interessante, que é a conquista da plenitude. Pus aqui um texto de Joana, interessante para começar esse nosso bate-papo. Filhos da alma, nunca desista de fazer o bem. Faça o aparente triunfo do mal em desgoverno em torno de suas vidas. Passada a tempestade, a luz volta a fulgir. A sombra é somente a ausência da claridade, não é real. Só Deus é vida, somente o bem é meta. Isso é algo importantíssimo, principalmente nos dias de hoje. Eu fiz questão de colocar porque ela fala uma coisa assim: passada a tempestade, a luz volta a fulgir. A sombra é somente a ausência de claridade, ela não é real. Como? Então, toda essa maldade que está aí no mundo, isso não é real? Não, é real o efeito, né? A causa, ela na verdade é a ausência de um contexto profundo de alma. Então, a ausência do bem, aparece o mal. Quando o bem se impor, o mal some. Se essa sala onde eu estou, fechar todas as janelas, as cortinas, apagar todas as luzes, isso aqui fica totalmente escuro. Se eu acender um fósforo, já ilumina a sala razoavelmente bem. Então, na verdade, a luz, ela vai gerar, a ausência de luz gera a sombra. Esse exemplo infantil vai nos mostrar o contexto do bem. E a conquista da plenitude é justamente isso. É o ponto alto das nossas vidas. Nós vamos conquistar a plenitude nesta encarnação? Muito pouco provável. Salvo uma pessoa ou outra no mundo, a maioria de nós não. Porque está enraizado em nós ainda muitos valores atrasados, primitivos. E é muito difícil a gente se libertar. É muito difícil você tentar convencer alguém que ele precisa agir dessa forma. Porque você tentar convencer muitas pessoas a agir como Jesus, a resposta está na ponta da língua. Isso demonstra fraqueza. Eu deixar para lá um problema mostra que eu estou com medo, que eu sou fraco, eu tenho que reagir, e assim por diante. No que diz respeito à vida humana em si mesma, detectamos sua gênese no psiquismo divino que a concebeu e inspira, proporcionando a energia de que se nutre e que impulsiona para o crescimento através das multifárias reencarnações do espírito imortal, também denominado princípio inteligente do universo. Simples na sua constituição, liberta as complexidades que lhe fazem necessária para o crescimento. Essa frase dele é muito interessante. Por quê? Simples na sua constituição, o princípio inteligente, liberta as complexidades que lhe fazem necessárias para o crescimento. Então, somos criados, como está lá nos textos evangélicos, simples e ignorantes. E vamos evoluindo ao longo dos milhões de anos. Vamos aprendendo, caindo e levantando. Durante muito tempo, todos nós escolhemos a porta larga, a porta do fácil, a porta do florido, a porta daquilo que é mais conveniente. Não tem como, não é só nessa vida, em outras vidas. Agora, se nós estamos aqui, você assistindo, eu aqui conversando, nós estamos aqui nessas reflexões, é porque esse estilo de vida já não interessa mais para nós. Estamos em busca de mais, de outras concepções mais profundas. Os ensinos de Jesus agora são mais claros do que a gente entendia no passado. No passado nós entendíamos de uma forma muito infantil ou muito romântica até. Hoje nós enxergamos nos ensinos de Jesus
uma forma de viver melhor a vida. Já falei em algumas palestras aqui, em outros lugares, qual a utilidade do Evangelho. O Evangelho é um manual de como se ferir menos. Eu aprendi isso com um amigo e nunca mais esqueci. O Evangelho é uma ferramenta que nos ensina como nos machucarmos menos. Porque na medida em que eu vivo o Evangelho, eu não vou virar nenhum ser de luz assim, nada disso. Nós vamos aprendendo a viver, aprendendo a colocar as coisas dentro de um processo de equilíbrio. Por isso, a conquista da plenitude vai ter um contexto dentro. O desabrochar dos valores internos é, de certa maneira, dilacerador em todas as espécies vivas. Nós não despertamos de forma fácil. Por que não? Porque são milhões de anos que nós vivemos dentro de um primitismo que figura o egoísmo, que figura uma infinidade de emoções primárias. E isso, de uma certa forma, satisfaz. E ainda satisfaz muitas pessoas. Porque não houve um despertar de uma outra condição que a vida nos oferece. Durante muito tempo, a gente desencarnava, chegava na espiritualidade dormindo e dormindo ficava, até compulsoriamente voltarmos numa outra encarnação, e assim sucessivamente. Já de um tempo para cá, nós despertamos na espiritualidade e, de uma certa forma, sofremos, porque a nossa consciência nos cobra. O umbral está aqui dentro da nossa consciência. E a conquista da plenitude é o vencer isso tudo. A vida vegetal rompe a casca protetora da semente a fim de libertar-se. O mesmo ocorre com o ser humano, que se vê envolto pela carapaça forte que o encarcera no princípio e cuja prisão lhe deixa marcas profundas que devem ser eliminadas na razão indireta em que se desenvolve e passa a aspirar a mais amplos espaços e mais gloriosas destinações. Então não adianta querer, o próprio Cristo disse lá, preso naquele madeiro infame, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. De novo, Jesus não falou isso para se mostrar superior àquelas pessoas. Ele estava mostrando uma realidade. Todo mundo que estava ali, aqueles imperadores, aquela coisa arada toda, aquilo tudo era a realidade daquelas pessoas. Elas não conseguiam enxergar outra coisa. E precisa ser há 2000 anos atrás? Não, pode ser hoje. Nós ainda não enxergamos como deveríamos enxergar, porque o egoísmo, o orgulho, a vaidade, há uma série de sentimentos que cobre a nossa visão. E a gente, como nós vimos em aula passada, a gente cria estruturas psíquicas para justificar os nossos comportamentos. Porque dói muito eu dizer, eu estou errado, eu tenho que corrigir esse erro. Dói demais. Dói o quê? O nosso ego, porque ele quer a tranquilidade nossa, e o self não quer. A nossa estrutura psíquica chamada self, que é um arquétipo, um conjunto de emoções, ele quer que a gente vá ao princípio das coisas e nos modifique. O ego, que é um outro arquétipo, e ele já é um arquétipo primário, tanto quanto o self, mas ele está buscando conforto, ele está buscando não grandes equacionamentos. Por isso que nós vimos lá atrás, nas primeiras aulas, quando determinado contexto exterior chega em nós e o ego entende que isso não é interessante, joga imediatamente para o inconsciente. Não quero saber disso aí, não. Porque não é conveniente ou coisas que o valem. Certamente o sofrimento faz parte da vida, por ser um mecanismo da natureza através da qual o progresso intelecto-moral se expressa e consolida. O diamante bruto aguarda a lapidação para fulgir como estrela luminosa.
sem dúvida. É um paralelo interessante. Os metais necessitam da alta temperatura a fim de amoldarem-se à beleza e à utilidade. São frases construídas para mostrar para nós que não quer dizer somente o sofrimento físico. Na época de Jesus, o sofrimento físico era marcante. Para você provar que você era cristão, você se deixava levar no circo e ser morto pelos animais ferozes, leões, ou pelos gladiadores, ou coisa que o vale. Então, ali você provava a sua fé. Nos dias de hoje, esse sofrimento, ele está mais à nossa estrutura física, à nossa psique, à nossa luta sofrida de abandonar o velho homem e trazer o homem moderno pleno, o homem pleno. A tarefa da psicologia espírita é tornar-se ponte entre os notáveis contributos dos estudos ancestrais dos eminentes psicólogos, oferecendo uma ponte com o pensamento espiritista, que ilumina os desvãos e os abismos do inconsciente individual e coletivo. Os arquétipos, os impulsos, as tendências, os conflitos, os tormentos, as aspirações da beleza, do ideal e da busca da plenitude, como decorrência dos logros íntimos de cada ser na sua larga escalada reencarnacionista. Eu pus essa frase que ela faz um resumo daquilo que nós chegamos até agora, porque é uma realidade, né? Essa psicologia espírita que nós estamos falando da Joana, ela pegou todo o estudo dos brilhantes psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras do passado, trouxe isso para uma visão espírita, juntou nisso os trabalhos de Kardec e os dos espíritos. Pode ver que todo o livro dela, todo, em determinados momentos, ela cita Kardec. A mesma coisa o Emmanuel, junto com Chico, André Luiz, Dr. Bezerra, todos os grandes mentores da espiritualidade trazem coisas novas, ensinamentos, formas de enxergar o mundo, mas tudo baseado no trabalho do codificador. Então nós temos que ficar preso ao que está escrito lá e não podemos... Não, não é isso. Nós temos que evoluir, porque o próprio Kardec disse. Mas nós não podemos fugir de princípios básicos. Reencarnação, caridade, mediunidade, lei de causa e efeito. São alguns valores que não mudam enquanto nós estivermos nesse estágio que nós estamos. Quando nós alcançarmos outros estágios, alguns desses valores com certeza vão mudar também. Nós não fazemos a menor ideia do que vem, mas vem. Porque quando o homem descobriu a máquina a vapor, e a máquina a vapor movimentava indústrias, tenho certeza que ninguém ali imaginava o que seria uma indústria nos dias de hoje. Para quem não sabe, uma indústria no século XIX era um horror. As pessoas morriam lá dentro, não existia segurança nenhuma, não existia horário de entrada, horário de saída, não existia nada disso. Era entrar bem de madrugada e sair bem de noite e salve-se quem puder. Não existia nada de um processo humano. Hoje, ainda tem muita coisa errada, mas mudou bastante. E aquela caldeira alimentada por água e fogo na lenha, hoje tem uns processos mais modernos. Por isso, tudo muda, tudo evolui e nós precisamos evoluir. Aí, para esse caminho que nós estamos tentando, procurando refletir, vamos ver aqui algumas coisas. Vamos desfazer a ganância e trabalhar a generosidade. Vamos acabar com a arrogância e viver a humildade. Humildade não é a cabeça baixa, falar baixinho, de cabeça curvada para baixo. Não, isso não é humildade, não. Humildade é a gente entender que somos filhos de Deus, que temos limitações, que precisamos de ajuda,
que entender que existe um Deus, que existe toda uma estrutura espiritual e nós somos mais um contexto dentro dessa estrutura. E, apesar de sermos mais um em bilhões, somos únicos, cada um de nós. Intolerância, vamos gerar compaixão, o egocentrismo, disposição para servir, a teimosia, a disposição, e a falsidade, a integridade. Se você quiser ver tudo isso aqui, pegue a prece de São Francisco. A prece de São Francisco é muito clara. Que eu console mais do que ser consolado. Que eu possa levar a luz onde jaz a sombra. Então, a prece de São Francisco é uma busca de como servir o próximo. Aí nós temos aqui uma figura, se não a figura mais importante para a vida de qualquer espírita, de qualquer cristão, que é o Cristo. Sua energia expressava-se com brandura. Sua bondade manifestava-se sem pieguismo. Sua coragem exteriorizava-se com valor moral, de nada temia. Seu amor abrangia todos os seres, sem deixar-se arrastar pelos sentimentalismos banais e desequilibrados. Esse era o Cristo. Sua sabedoria irradiava-se sem constranger os ignorantes. Esse é um fator importantíssimo. Sua gentileza cativava, sem deixar distúrbio na emoção do próximo. Era severo, mas não era bruto. Afável, mas não era conivente. Nobre, mas não era orgulhoso. E humilde, não verbal. Ele era humilde de verdade. Enfim, Jesus nos disse que eu sou o pão da vida, eu sou a porta, o caminho, o bom pastor. Assim, é importante que a gente o siga. É fundamental. Então, nesse momento do nosso curso aqui de Joana, quando nós falamos a busca da plenitude, é justamente a busca da nossa libertação, das amarras que nós temos em nós. Pode ter certeza, vamos nos sentir muito melhor. Quando eu estava vindo para cá, eu estava pensando, eu passei num lugar que tinha uma academia, eu estava vendo as pessoas na academia. E ali suando, e está tudo certo, não tem nada de errado, procurar ter o corpo sadio. E eu fiquei cá pensando com meus botões, por uma influência do amigo espiritual, pensou se todas essas pessoas dedicassem a mesma vontade, a mesma determinação que ela se dedica no seu condicionamento físico, para o seu condicionamento emocional, para o seu condicionamento espiritual, psíquico, seria maravilhoso para o mundo. Mas o condicionamento físico dói, o condicionamento físico ele é difícil, que envolve um controle na alimentação, uma dieta, aquela coisa toda, porque o resultado é aparente, é visual. Quando eu tento modificar-me espiritualmente, emocionalmente, é muito mais difícil, mas 1 milhão de vezes mais difícil. Fala para mim quem conseguiu vencer o problema da impaciência, da irritabilidade e tantos outros. É muito difícil. Mas, se nós conseguirmos vencer nós já vamos perceber mudanças em nós. Vencer 2, 3, 4, 5, dentro de cada gera-se uma estrutura que não tem preço. Vamos pensar nisso. E aí, eu ponho aqui uma frase do nosso querido Chico para encerrar o nosso programa de hoje. Se tiver que amar, ame hoje. Se tiver que sorrir, sorria hoje. Se tiver que chorar, chove hoje. Pois o importante é viver o hoje. O ontem já foi, acabou, não tem mais. E o amanhã? Talvez o amanhã não venha.
Vamos pensar nisso. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês e até o nosso próximo encontro do nosso programa O Espiritismo em Nossas Vidas. Até mais, pessoal. Fiquem todos na paz do Mestre Jesus. Você assistiu o programa Espiritismo em Nossas Vidas, com Wagner Ideale. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.